Por que significa a palavra anticristo? Anticristo pode ser tanto um Cristo substituto, como um opositor a Cristo. Esse prefixo anti pode significar um substituto, um outro Cristo, ou um opositor ferrenho de Cristo. Então, na verdade, há muitos anticristos. Todo aquele que nega que Jesus Cristo é em carne, esse é o anticristo. Em outras palavras, por que João está dizendo isso? Se vocês se lembram, no final do primeiro século, quando João escreveu o seu evangelho, as suas 3 cartas e o Apocalipse, estava dominando o mundo o pensamento grego. Vocês sabem disso. Roma dominou o mundo politicamente, mas Roma não conseguiu dobrar o mundo do ponto de vista filosófico. A filosofia grega, o pensamento grego, a língua grega dominava o mundo. Qual era o problema do pensamento grego? O pensamento grego era dominado pelo dualismo. Matéria má, espírito bom. Então, para os gregos, era impossível você afirmar que Jesus Cristo tinha um corpo físico, que ele tinha se encarnado, porque se a matéria era má, Jesus Cristo não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque não podia ser bom se ele tinha um corpo e a matéria é má. Então eles negavam a encarnação. E aí João vai dizer que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Ele nega a divindade de Cristo, ele nega a perfeita humanidade de Cristo, ele nega Cristo. Então João vai tratar dessa questão desse anticristo, que muitos já saíram, mas ele vai falar de uma última hora, onde vem um personagem chamado de o anticristo. Como é que Paulo chama esse indivíduo? Como é que Paulo descreve esse indivíduo? No texto que nós lemos, Paulo vai dizer que o anticristo surgirá na grande apostasia. Você acha que está tendo apostasia hoje? Você já poderia caracterizar o mundo hoje como um período de apostasia? Pense comigo. Se você olha para o berço do protestantismo, que é a Europa, praticamente a Europa toda hoje apostatou. Praticamente. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Se você para perceber que o Ocidente é evangelizado a partir da Europa vem para a América do Norte. Hoje, boa parte das igrejas históricas da América do Norte já também estão se apostatando. O liberalismo entrou. Os seminários tomados pelos liberais, não se acredita mais na Bíblia. As denominações históricas hoje estão perdendo membros ano após ano. Se você olha para a América do Sul, você vai encontrar tanto o liberalismo de um lado, quanto o sincretismo religioso do outro. Se você olha para o Oriente, você vê que as grandes religiões orientais, inclusive o islamismo, que hoje é a maior religião isolada do mundo, com mais de 1 bilhão de adeptos, negam a Cristo, budismo, hinduísmo e etc. As seitas entrando. Quando você olha todo esse panorama, você pode dizer, não, nós chegamos a esse período de apostasia. E Paulo vai dizer que esse anticristo não é uma instituição, não é um governo geral, é uma pessoa. E diz o versículo 4 que ele vai ser objeto de adoração, que ele vai se assentar na casa de Deus como se fosse Deus, exigindo adoração como se fosse o próprio Deus. A Bíblia diz que vai se fazer milagres de mentira, e é por isso que ele vai seduzir. Agora, para um pouquinho, só na cultura brasileira, vocês acham que os falsos milagres têm sido usados hoje no campo religioso para atrair gente, para enganar pessoas, para juntar multidões? Pois essa é uma estratégia antiga. Essa vai ser a estratégia do anticristo. Ele vai realizar milagres, até fogo do céu vai cair. Para quê? Para seduzir as pessoas com poder sobrenatural. E então diz a Bíblia que ele só pode ser revelado depois
que aquilo e aquele que o detém for removido, versículos 6 e 7, 2 Tessalonicenses, mas aí fica uma coisa complexa de você entender, e eu hoje não estou com muita preocupação de pregar um sermão como se fosse um sermão, mas quero mais dar uma aula, porque esse assunto é complexo, e é preciso que a gente examine devagar com vocês. Então veja bem, o que Paulo está querendo dizer com isso? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, preste atenção lá comigo. Versículo de número 6, ele diz assim: e agora sabeis o que o detém. Mas no verso 7, ele muda a figura e diz o seguinte: com efeito o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então ele diz de o que o detém e aquele que o detém. Pergunta: o que detém o anticristo? Quem é aquele que hoje está detendo o anticristo? Por que ele não se manifestou ainda? Então vamos parar um pouquinho para pensar. Ele vai ser o homem da iniquidade. O que é iniquidade? Anomia, o homem sem lei. Então, a maioria dos estudiosos entende que o detém é a lei. Você vive no Brasil, o que nós temos no Brasil? Uma Constituição, não é isso? Nós somos regidos por essa Constituição. Tem normas, tem regras, tem leis, tem parâmetros. Se um governante quebrar, ele se torna culpado. Se um cidadão comum quebrar, ele se torna culpado. Ele vai ser julgado de acordo com os parâmetros, com as leis prescritas ali. E o que é aquele que o detém? É o governo institucionalizado. Não importa o regime de governo. Existe um governo, existe norma, existe lei, existe parâmetros. O que o texto está dizendo é que quando o anticristo vier, ele vem como um líder mundial. E ele entra exatamente nesse veio do relativismo, ele entra exatamente nesse veio onde as pessoas não querem regras, não querem normas, não querem leis, não querem parâmetros, não querem absolutos. E ele chega exatamente nessa conjuntura para oferecer ao mundo que está caótico um tempo de paz e prosperidade. E o historiador Arnold Toynbee diz que o mundo já está preparado para qualquer líder mundial que oferecer para ele prosperidade e paz. O cenário está pronto. Então, dito isso, meus irmãos, é preciso ainda dizer o seguinte, que esse anticristo vai ser derrotado fragorosamente, com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, na sua manifestação, na sua gloriosa vinda. Então, assim como nós estudamos na segunda-feira passada, que o dragão foi derrotado no céu e na terra, também o anticristo será derrotado diretamente pelo Senhor Jesus. Preste atenção, a derrota do anticristo não vai ser pela igreja. Quem vai derrotar o anticristo é o Senhor Jesus. Nós vamos vencê-lo no sentido de que nós venceremos o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho, mas ele vai ser liquidado quando Jesus vier na sua glória e vai matá-lo com o sopro da sua boca. E o que vai acontecer? Apocalipse 19:20 diz que ele vai ser lançado no lago do fogo. E diz Apocalipse 20:10 que o diabo, o anticristo e o falso profeta vão ser atormentados nesse lago de fogo de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então nós estamos tratando de um inimigo feroz, mas o inimigo já está com a sua sentença lavrada, ele já está derrotado. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.